Olá pessoal, sou o professor Tony, professor de Biologia, professor do cursinho Em Fio. Hoje nós vamos relacionar Biologia com o Enem. E vamos começar falando da competência 4. Competência 4, na verdade, ela trata da interação entre os organismos e o ambiente. Na verdade, essa interação vai estar totalmente voltada, relacionada à saúde humana. E claro, não tem jeito. Por isso que a gente pode abreviar esta competência e chamá-la de saúde pública. Porque tudo vai estar relacionado a ela, tudo leva a ela. Se a gente começar a falar justamente sobre as características que você deve estudar, os conteúdos mínimos que você deve se desenvolver para ter um bom aproveitamento na prova do Enem, nesta competência 4, eu posso começar falando de tipos de reprodução dos seres vivos, posso começar a falar de ciclos reprodutivos. Mas é importante conhecer, por exemplo, os tipos de reprodução, para você associar, por exemplo, uma bactéria, por exemplo, de intoxicação alimentar. Se você deixar um determinado alimento disposto justamente no ambiente, ela vai ter um tipo de reprodução, vai desenvolver rapidamente e aí você pode se alimentar daquele alimento e ter uma intoxicação alimentar. Então você percebe, já consegui trazer reprodução para a saúde pública. Quando eu falo de metabolismo, posso falar de metabolismo dos carboidratos, aí eu posso falar da produção de energia, ATP, posso falar de lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. E metabolismo, você fala assim, poxa, Tânia, agora eu quero ver você associar isso com doença. Eu posso falar do metabolismo, por exemplo, dos lipídios em relação à obesidade, um dos assuntos preferidos hoje em dia quando se fala de saúde pública. Se eu falo de genética, você fala assim, genética não tem jeito. Aquele negócio do Mendel dançou com a gente, não é isso? Primeira lei de Mendel é que geralmente o pessoal gosta mais de esmiuçar. E digo para vocês, herança ligada ao sexo. Você fala, por que isso? Porque está relacionado, por exemplo, com doenças. Ah, Tony, que doença? Eu posso falar, por exemplo, de albinismo. Eu posso falar, por exemplo, herança ligada ao sexo. Eu posso falar de daltonismo, hemofilia. E aí, de novo, trazendo justamente para a saúde pública. Eu posso estar falando de evolução. Lamarckismo, as teorias de Lamarck, aquele doidão, e falar de darwinismo. Você fala, como que você vai desenvolver aqui, Tony, seleção natural com saúde pública? Eu posso falar, por exemplo, o mau uso dos antibióticos, formando justamente superbactérias. Isso acontece, por exemplo, com a tuberculose, beleza? E isso tem tudo a ver com seleção natural, porque tomando errado justamente o antibiótico matou as bactérias mais fracas ou poucos desenvolvidas e acabou acontecendo o quê? Selecionou aquelas mais fortes que deveriam sobreviver, causando uma doença mais forte em nós. Agora, sistema imunológico ou sistema de defesa, totalmente voltado à saúde pública, afinal de contas estou falando de vacina e soro. E é importante você saber a diferença dos dois. Quando nós falamos em vacina, nós estamos falando de medida preventiva. Quando eu falo de soro, medida curativa, afinal de contas, a diferença primordial é, quando eu falo em vacina, eu vou estimular você a produzir anticorpos. Agora, o soro não. Eu estou te dando o anticorpo pronto. É como se fosse assim o antídoto das historinhas em quadrinhos, dos filmes e tudo mais. Agora, doenças. Não tem jeito. Saúde pública. Falar de doença. Quando eu falo de doença, a gente tem que lembrar dos tipos de doenças que são viróticas, bacterianas, fúngicas. Protozoose, fala, Tony, o que é isso? Protozoose, protozoários, doença de Chagas, malária, amebise e das verminoses. É importante você relacionar o nome da doença com o tipo delas. E o mais importante, saber como é transmitido. Porque sabendo como é transmitido, você vai saber, na verdade, responder aquilo que o Enem mais gosta de perguntar quando se fala em doenças. As medidas preventivas. Como evitar que as pessoas venham adquirir esta doença? Esta é a competência 4. Daqui a pouco tem mais.